Olá, nós estamos aqui para mais um estudo de escola bíblica, onde nós vamos aprender mais um pouquinho sobre culto. Se você não tem assistido as últimas aulas, esse é o momento de você ir lá, clica em algum dos vídeos que faltou você assistir. Nós estamos dando sequência a tudo que o Senhor está direcionando nós estudarmos nesse tempo. Nós estamos falando sobre culto. É um assunto importante para a nossa igreja. É um assunto importante para as nossas vidas, pois nós prestamos o nosso culto individual, nós prestamos o nosso culto coletivo e nós vivemos uma vida que deve cultuar ao Senhor. Por isso, hoje nós vamos dar continuidade. Nós já falamos sobre o que é culto, nós já falamos sobre a minha vida como um culto a Deus, culto individual, culto em grupo, culto público, que são os tipos de culto. Nós falamos sobre oração, leitura da palavra, salmos, hinos e cânticos espirituais e oferta, que são os elementos do culto. E hoje a gente vai falar da essência, daquilo que tem que estar no nosso coração para que nós prestemos culto ao Senhor. Interessante que nós vamos falar sobre intenção do coração. Se você assistiu o vídeo Você Sabe Cultuar, nós falamos sobre o que é culto. E lá nós falamos que culto é a intenção do coração. Nosso coração está intencionado a adorar ao Senhor, a prestar culto ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como que deve estar o nosso coração? O que tem que ter no nosso coração para ter toda essa intenção de culto? Nós vamos falar sobre amor e reverência. É incrível como o próprio Deus, ele inicia o culto. Quando ele fala para cada um de nós a importância do culto, e ele nos ensina, nos instrui. E ainda falando mais um pouquinho do papel de Deus no estudo, que é o Criador das nossas vidas e do culto, o próprio Deus, ele é o oficiante do culto. Pois ele fala, aquilo nos instrui para aquilo que nós devemos fazer no culto. E ele tem total liberdade, hoje, ainda hoje, de mover o nosso culto, a nossa liturgia. A nossa liturgia é a ordem do nosso culto. E nós temos também oficiante no nosso culto. O pastor, ministro que está liderando o louvor, pessoas que oram, eles são oficiantes, pessoas que fazem ali um papel de facilitar no culto público nós estarmos em unidade. Imagine se nós estivéssemos no culto público e cada um resolve cantar um louvor diferente. Ninguém entenderia nada. Até porque quando a igreja está reunida em culto público, ela testemunha. Por isso é tão importante também o culto público. Nós vamos falar ainda num outro momento sobre essa importância do culto público, mas desde já eu quero que você entenda que o culto público ele dá testemunho. A unidade de pessoas tão diferentes, vindas de locais tão diferentes, pessoas que conhecem a Jesus, entregaram sua vida a Jesus muitos anos e pessoas que acabaram de entregar sua vida a Jesus. E todas ali juntas, congregando, louvando, prestando culto. Então é importante nós falarmos sobre isso. E o nosso Deus, ele é o oficiante do culto, ele é o principal oficiante. Até porque a gente pode ter tudo programado, mas se ele nos mover o nosso coração através do seu Espírito Santo, para que algo seja diferente naquele culto, nós devemos obedecê-lo. Inclusive no nosso culto individual. Porque por vezes nós sentamos diante da palavra, paramos para orar, louvamos ao Senhor, entregamos a nossa vida como oferta ao Senhor. E algo ali é diferente, o Senhor quer ministrar algo de uma maneira diferente, Ele quer que seja feito de uma forma diferente, e Ele vai estar ali nos instruindo. Vamos juntos nessa? Eu quero deixar aí para você pensar, o culto aceitável é fruto do amor verdadeiro. O amor em ação. Amor é provado em ações. E aí é o que diz lá em Romanos 5:8, que diz assim:
Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nesse versículo, nesse texto, nós vemos que Deus prova o amor quando ainda nós éramos pecadores. Aí está falando do amor em ação. O exemplo do amor em ação é do próprio Deus. Esse exemplo ele vem de cima. Ele nos amou e por isso nós o amamos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E eu queria falar com você sobre Mateus 6, verso 21. Mateus 6, 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse texto, Jesus está falando sobre ajuntar tesouros na terra, e não ajuntar na terra, sim ajuntar tesouros no céu. Mas é muito interessante algo que vem nesse versículo. Onde que está o nosso tesouro? Onde que o nosso coração está voltado hoje? Porque o nosso coração só vai estar intencionado a algo que está nele. Nós só vamos amar aquilo que é valioso. Por isso que fala que onde está o tesouro, está o coração. A quem nós devemos amar? Vamos a Deuteronômio 6,5? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E eu quero ler com você também Lucas 10, 27, que fala assim: a isto lhe respondeu, palavras de Jesus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Quem nós devemos amar? Ao Senhor. E a Bíblia nos instrui. Não é de qualquer maneira, é com todo o nosso coração. Irmãos, irmãs, quero perguntar a você, como que prestamos culto ao Senhor sem amá-lo? Como? O nosso coração tem que estar movido desse amor, para que aí a gente coloque toda essa intenção na nossa alma, as nossas emoções estarem voltadas e as nossas forças, até com o nosso físico. Nós amamos ao Senhor e nós direcionamos, intencionamos o nosso coração para prestar esse culto ao Senhor. Quero ler com você também Deuteronômio 10, 16 e 17, que diz assim: portanto, submetam-se a ele de coração e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Tem uma outra versão que o verso 16 vai falar que se curvem a ele de coração a dura cerviz. Que vocês não tenham dura cerviz. É justamente a questão de se prostrar. E como que é essa submissão, né? É de todo o coração, com toda a intenção do coração. E aí diz, porque só Ele é Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Nós vamos falar aí sobre reverência. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, no nosso culto individual, no nosso culto em grupo, ou no culto público, como que nós olhamos para essa palavra? Como? Como será que nós esperamos? O Senhor Deus fala conosco através da sua palavra. Será que quando nós paramos diante da palavra de Deus, na nossa devocional, vamos dar o exemplo no nosso culto individual, a gente pensa assim: eu vou ler porque o meu dia tem que começar com leitura bíblica, tem que começar com oração, para nada dar errado no meu dia, eu tenho que fazer isso, porque senão as coisas não andam. Realmente, irmãos, não anda mesmo não, né? Se nós não dedicarmos o primeiro lugar ao Senhor. Mas será que a gente só lê a Bíblia? Ou a gente só ora? Porque a gente tem
assim, algo é mais voltado para nós e para o nosso benefício do que algo que é a intenção do nosso coração, de adorar ao Senhor. Por exemplo, no culto público. Por que é que nós levantamos as nossas mãos? Por que é que nós louvamos? Ah, porque a gente quer, de alguma forma ali, se destacar. A gente quer estar no culto público para se socializar. Ou é porque o nosso coração está tão transbordante de amor e de reverência? Nós não estamos diante de qualquer Deus. Nós estamos diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o grande Deus. Deus poderoso e temível. Todo início de nosso culto, seja ele individual, seja ele o nosso culto público, nós deveríamos ter esse momento de parar e entender o que é que eu estou fazendo aqui. Até na nossa vida como culto a Deus. Nós falamos da nossa vida como culto a Deus falando de 1 Coríntios 10:31, que diz que comais, que bebais, que faças qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Será que nas nossas conversas informais nós usamos, por exemplo, o nome de Deus em vão? Nós rimos das coisas que nós não deveríamos rir? E a reverência onde fica nesse momento? Pois Ele é o nosso Deus. Por último versículo aqui que eu quero ler com você nessa manhã, porque esse assunto vai continuar, mas hoje é o último versículo, Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Interessante falar que o Espírito do Senhor está no nosso coração e Ele nos move para o culto. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O Senhor Deus, como muito bem pregou o nosso pastor, falando que Ele primeiro usou um tabernáculo para mostrar sua presença, depois um templo, depois o próprio Jesus, e hoje cada um de nós é templo do Senhor. O seu Espírito Santo habita no nosso coração. E um coração habitado pelo Espírito Santo, ele é inclinado a adorar a Deus, é inclinado a prestar culto ao Senhor, inclinado a amar. Irmãos, analise, se examine nessa manhã se você tem prestado o seu culto ao Senhor com amor, com reverência. Por muitas vezes, ao longo do nosso culto, nós somos interrompidos pelo nosso telefone. E o que a gente faz? Seja o nosso culto individual, seja o nosso culto grupo pequeno, seja o nosso culto público. Nós paramos e atendemos o nosso telefone. Pode ser uma urgência, pode ser uma emergência. Mas e quando não é? Por quê? Às vezes passamos 1-2 horas dentro de uma sessão de cinema, onde a gente desliga o nosso telefone. Por exemplo, se o nosso telefone tocasse diante de um juiz e uma audiência, a gente pararia e atenderia esse telefone? Que nós sejamos reverentes ao Senhor. Examine o seu coração. Se você tem sido reverente, verdadeiramente reverente ao Senhor, ao nome do Senhor. Se o seu coração está tão intencionado, amando ao Senhor. Primeira essência do culto que nós vamos compartilhar aqui. Vão ter outros. Esse estudo continua. É intenção do coração. E essa intenção do coração, um coração que ama a Deus. Não dá para prestar culto se nós não amamos a quem nós estamos prestando culto. Não dá para prestar culto se nós não reverenciamos a quem nós estamos prestando culto. Que essa palavra possa ir de encontro ao teu coração, que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. Eu quero orar com você agora. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigada por esse momento de estudo, por esse momento onde a Tua palavra fala ao nosso coração e ela confronta-nos, ó Deus. E ela nos alimenta, Senhor. E ela traz luz ao nosso coração, ela traz refrigério, ela traz sabedoria. Pai, que o Senhor a cada momento nos alimente, Pai, fale conosco através de Sua palavra. E mais do que o Senhor falar, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz. Que o nosso coração esteja inclinado, Pai,
amando ao Senhor sobre todas as coisas, amando ao Senhor como o primeiro lugar na nossa vida. E que nós possamos prestar um culto não de lábios, mas um culto de coração ao Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa igreja, que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão juntos orando nesse momento, possamos conseguir prestar um culto em excelência ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz.